Nancy Pelosi está em Taiwan. Em resposta, Pequim anunciou ações militares precisas. A Organização das Nações Unidas discute revisão de acordo sobre armas nucleares. Putin diz que, em caso de guerra nuclear, não há vencedores. Pilotos da TAP protestam contra a falta de reposição dos cortes salariais após a reestruturação e contra atropelos e injustiças da administração da companhia e do governo português. O calor extremo em Espanha provocou 2.000 mortos só no mês de julho. É o valor mais alto dos últimos 7 anos. Como previsto, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou a Taiwan na noite de terça-feira. Nancy Pelosi foi à Ilha Formosa, apesar das ameaças de Pequim sobre as graves consequências desta visita. Pelosi é a mais alta funcionária americana a visitar a ilha reivindicada pela China nos últimos 25 anos. A China já anunciou ações militares precisas em resposta à viagem, que considera uma provocação extrema. A porta-voz do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado horas antes que Pequim esperava que os funcionários dos Estados Unidos percebessem a importância e sensibilidade desta questão e o quão perigosa poderia ser. A Casa Branca insiste que a decisão é da presidente da Câmara dos Representantes, que é um órgão independente. A tensão é muito forte. As forças militares de Taiwan, China e Estados Unidos estão em alerta máximo na região. O mundo está apenas a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. Quem o diz é António Guterres. Foi com este alerta dramático que o diretor-geral das Nações Unidas abriu esta segunda-feira a Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Um acordo para controlar armas em todo o mundo, assinado durante a Guerra Fria há mais de 50 anos. Precisamos de um tratado de não proliferação de armas nucleares mais do que nunca. É por isso que esta conferência de revisão é tão importante. É uma oportunidade para limar as medidas que vão ajudar a evitar certas catástrofes e a colocar a humanidade num novo caminho em direção a um mundo livre de armas nucleares. É também uma oportunidade para reforçar este tratado e torná-lo adequado ao mundo preocupante que nos rodeia. No mundo que nos rodeia, os receios de um ataque nuclear por parte da Rússia estão a agitar o Ocidente. Mas Putin decidiu colocar água na fervura e enviar para a conferência uma mensagem apaziguadora onde disse: Partimos do facto de não poder haver vencedores numa guerra nuclear e que esta nunca deverá ser desencadeada. E defendemos uma segurança igual e indivisível para todos os membros da comunidade mundial. Palavras que não convenceram o secretário de Estado norte-americano para que a invasão russa da Ucrânia é um ataque direto ao tratado. Optamos por agir com moderação e evitar ações que possam involuntariamente aumentar as tensões nucleares, renunciando, por exemplo, aos testes de mísseis balísticos intercontinentais previamente programados e não elevando o estado de alerta das nossas forças nucleares em resposta à ameaça militar russa. Mas as ameaças não vêm apenas da Rússia, com a Coreia do Norte a preparar-se para voltar aos ensaios nucleares e o Irão, ainda esta segunda-feira, a afirmar ter capacidade técnica para criar uma bomba, apesar de alegadamente não o intencionar fazer. As conversações nas Nações Unidas vão continuar ao longo das próximas 4 semanas. As expectativas para um consenso significativo sobre os próximos passos são, no entanto, baixas. Nada mais do que terrorismo cínico das tropas russas. Foi desta forma que o autarca de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, classificou o último ataque a um hospital da cidade. As imagens divulgadas pelos serviços de emergência da região mostram as chamas no edifício e a cratera deixada pelo ataque. Os bombardeamentos russos também continuam na linha da frente na cidade de Bakhmut, em Donetsk. Os incêndios acabam por destruir o pouco que ficou de pé e o fogo de artilharia não para. Os moradores deste bairro não têm alternativa a não ser fugir. A norte, em Kharkiv, a principal preocupação dos locais é alimentar-se. Dezenas de pessoas fazem fila na segunda cidade da Ucrânia para obter ajuda alimentar, mesmo correndo o risco de serem alvos fáceis para a artilharia russa. Um voluntário ucraniano explica que os civis acabam por se habituar e já só pensam em ter alguma coisa para comer. De qualquer forma, quando os bombardeamentos ocorrem mais perto, poucos são os que arriscam sair à rua. Entretanto, após a destruição da principal ponte de acesso a Kherson para evitar o avanço das tropas de Moscovo,
Imagens da televisão estatal russa agora mostram o que dizem ser uma balsa e um pontão improvisados, a ser usados para ajudar os moradores a atravessar o rio com entregas de alimentos. A população da China vai começar a diminuir antes de 2025. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, em 2035 o Império do Meio começa a tornar-se um país de anciãos, com cerca de 1/3 da população acima dos 60 anos. Esta é a consequência da política de uma família, uma criança, que esteve em vigor durante 4 décadas. Mas não só. Com o aumento do nível de vida, a China está a viver a mesma transição demográfica que todos os países desenvolvidos. Menos crianças, com mais qualidade de vida. Nos últimos anos, Pequim tem tentado estimular mais nascimentos, mas os esforços têm sido inúteis. As autoridades não escondem a preocupação. O envelhecimento e o declínio da população significa abrandamento da economia. Cerca de 500 pilotos da TAP manifestaram-se esta terça-feira em frente ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e serviu para protestar contra aquilo que dizem ser os atropelos e injustiças da administração da companhia aérea e do governo português. Em causa estão as recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores e a falta de reposição dos cortes salariais depois da reestruturação. Esta empresa, esta gestão, está a levar a empresa para o mesmo destino do que a Flybe. A Flybe foi uma empresa que entrou em falência, que a engenheira Cristine foi CEO. Não queremos esse destino e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos está a compactuar com esta gestão. Não pode continuar assim, não queremos fechar a TAP. Todos somos contribuintes, todos aqui, e pergunto aqui a alguns dos senhores que conhecem o plano de reestruturação da TAP. Tudo o que a TAP faz, toda a gestão que a TAP, enganosa ou desastrosa ou não, diz que está dentro do plano de reestruturação. Eu pergunto aqui a alguns senhores se alguém conhece o plano de reestruturação. Em comunicado, a TAP diz lamentar não ter ainda chegado a acordo com os pilotos, que considera essenciais à companhia, e mantém-se empenhada em encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores. A British Airways suspendeu a venda de bilhetes para voos de curta distância a partir do aeroporto de Heathrow. A suspensão, prevista para pelo menos até 8 de agosto, vai afetar os voos para destinos domésticos e europeus. A medida da companhia aérea britânica surge na sequência do limite do número diário de passageiros imposto pelo maior aeroporto do Reino Unido durante o verão. Milhares de pessoas têm sido retiradas de várias localidades no Paquistão, onde os dilúvios destruíram quase 37 mil casas desde o início da época das monções, em meados de junho. Na última semana, pelo menos 140 pessoas morreram na sequência de inundações. De acordo com as autoridades, as fortes chuvas que se abatem sobre o país há mais de mês e meio foram já responsáveis por 478 mortes. As chuvas fortes voltaram a não dar tréguas ao Kentucky, onde 37 pessoas perderam já a vida devido às cheias. Esta segunda-feira, centenas permaneciam ainda por localizar nestas regiões montanhosas do estado norte-americano, onde a precipitação da última semana deu origem a inundações e deslizamento de terras. As autoridades aguardam pela retoma das telecomunicações para poder encontrar mais facilmente sobreviventes. O calor em Espanha provocou 2.000 mortos só no mês de julho. De acordo com o Instituto de Saúde Carlos III, é o valor mais alto dos últimos 7 anos, com quase o dobro de mortes registadas em 2019 e 4 vezes mais mortes do que no ano passado. O porta-voz da Sociedade de Medicina Geral e Familiar de Espanha explica que a maioria das mortes é consequência de problemas na adaptação do organismo ao calor. A maioria das mortes é uma consequência do stress térmico. Pode afetar vários órgãos, descompensando-os significativamente e causando a falência e, consequentemente, a morte. Espanha é o país da Europa com o maior número de mortes em julho. As razões são ainda desconhecidas. Os investigadores justificam os números com o aumento de mortes por causa do calor, com as consequências da pandemia e com a idade. Dizem que as altas temperaturas podem levar a um aumento de ataques cardíacos, trombolismos pulmonares e embolias. Também em Portugal, o calor extremo levou ao excesso de mortalidade em julho.
mês em que morreram mais de 10.600 pessoas.